temos, e todos nós temos, sempre temos, esse tempo de intimidade com o Pai, que, né, normalmente dura o dia inteiro, não é verdade? É gostoso a gente passar o dia inteiro sempre em comunhão com o Espírito Santo, falando, ouvindo, louvando, e ao mesmo tempo trabalhando, fazendo todas as atividades da casa, cuidando de filhos e tudo mais. Mas como é muito gostoso. E sabe uma coisa que eu gosto muito, e Deus tem me ensinado bastante, ainda não comecei a escrever, né? Mas Deus tem me ensinado bastante. Uma coisa que eu gosto muito é quando nós nos reunimos, assim como, por exemplo, nos domingos de manhã, que é um momento em que a igreja vem, a congregação vem, as vidas vêm, todos com um alvo, que é adorar ao Senhor, louvar ao Senhor, cultuar a presença do Senhor, ouvir da parte do Senhor. E nesse aspecto de unidade, uma coisa que acontece é que o Senhor, Ele se revela, Ele faz, Ele manifesta. E Deus tem falado muito comigo acerca da unidade, acerca exatamente desse ponto, de um povo caminhando numa unidade de entendimento, ou seja, de mentalidade, né? Numa unidade de comportamento, de fé, né? E a Bíblia traz essa colocação. E o Senhor tem me chamado muito a atenção acerca exatamente desse ponto, que muitas vezes, como vidas, nós não temos, quem sabe, caminhado, avançado, ou andado de uma forma um tanto quanto mais ousada na questão presença de Deus, no fluir do Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes nós não temos observado princípios tão básicos que o Senhor deixou para nós, como a unidade, como andarmos juntos. Por isso, nos cultos de domingo, eu gosto tanto, porque estamos naquela unidade, e a gente começa a adorar, eu não sei com você, mas o Espírito Santo começa a falar, gente, que, olha, enche o coração da gente, começa a ministrar, e agora de manhã eu estava adorando ali, eu tive que me conter, porque senão eu ia sentar para começar a estudar, já fazer alguma coisa, porque Deus estava falando muito ao meu coração. Eu acredito que isso acontece com você, mas como é especial quando nós podemos gozar disso daí, deste tempo, desta intimidade com o Senhor. E esse é um ponto que nós estamos enfaticamente trazendo ao entendimento da igreja, ao entendimento para a sua vida, para as nossas vidas, nós andarmos nessa dependência, nessa intimidade com o Espírito Santo de Deus todos os dias, todo instante, a todo tempo. Nós andarmos dessa maneira, andarmos nessa sensibilidade. E nessa manhã, o Espírito do Senhor me chamou a atenção a repartir algo que o Senhor havia trazido ao meu coração alguns dias atrás. E quando o Senhor me trouxe, eu vou dar o título quando o Senhor me trouxe, tá? Talvez não seja um título mais adequado para a palavra, mas foi quando o Senhor começou a falar comigo sobre as condições climáticas. Elas evidenciam o nível pessoal de fé. As condições climáticas, elas evidenciam o nível pessoal de fé. Quem fez isso? Quem trouxe isso? Jesus. Jesus, ele traz e ele deixa muito claro, ele leva os discípulos a uma mudança de mentalidade, de entendimento, de comportamento, com ele trabalhando a questão das condições climáticas. Está chovendo na tua horta? Tem tempestade aí, né? Então, eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, no capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Vamos ler ali, a partir do versículo 23 até o versículo 27. E você pode acompanhar, então, aí a leitura. Diz assim: E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Jesus, porém, dormia. E, vindo até eles os seus discípulos, acordaram-no dizendo: Senhor,
salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: por que temeis, ó pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: que espécie de homem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pai, nós estamos aqui em unidade, Senhor, dispostos diante da presença do Teu Espírito Santo, para o Teu Espírito Santo, com toda a liberdade, a nós trazer do Teu entendimento, da Tua revelação, a nós, Senhor, trazer da edificação como igreja do Senhor, Pai, para os dias de hoje, Senhor, para o momento em que estamos vivendo, um momento profético diante da cidade de Florianópolis, da grande Florianópolis, do estado de Santa Catarina, da nação brasileira, Pai. Como igreja do Senhor, nós queremos estar posicionados. Por isso, Senhor, abre o nosso entendimento, ó Deus, ministra ao nosso coração, traz o mover do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero analisar com vocês alguns aspectos sobre essa questão aqui de Jesus no barco com os seus discípulos, né? Talvez muitos de vocês já tenham passado por essa experiência de ir pescar ou entrar num barco e as ondas começarem a bater e a coisa pegar no desespero, né? Eu lembro, nós fomos muito abençoados pela igreja quando nós completamos 25 anos de casados, e a igreja nos proporcionou um cruzeiro. Não é o time, tá? É um cruzeiro, é passear de barquinho, tá bom? E eu me lembro, quando nós chegamos, a gente ia conversando sobre isso. Ai, será que vai dar embrulho no estômago? Será que a gente vai passar mal, né? Eu já tinha andado em barcos pequenos, tal, mas fazer um cruzeiro, uma coisa grande, alto mar, nunca tinha ido. E aí o que acontece? Aconteceu. Entramos, sorridentes, alegres, comemorando os 25 anos, tudo bonito, que coisa linda, e o bendito saiu. Passado pouco tempo do chacoalhar, né, a minha amada começou a não passar muito bem. Passou muito mal. O resultado disso, tivemos que ir lá para o centro da enfermaria, de atendimento lá, o médico, e de noite teve que tomar medicação, ficar em observação, aquela coisa toda, né? Então, quando a gente entra em situações assim, que a gente não tem muito domínio, não conhece, né? A possibilidade da gente entrar em crise, em ficar com problemas é sério. E o que aconteceu aqui com os discípulos foi mais ou menos isso, mas eu quero chamar a atenção a algumas coisas. O versículo 23 diz que Jesus, ele entrou no barco. E algo que me chamou a atenção é que Jesus, ele entra no barco, a nossa vida pode ser entendida como barco. E Jesus entrando na nossa vida, nós não podemos esquecer de Romanos capítulo 6, onde diz acerca da novidade de vida, aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus entra no nosso barco, Jesus entrou no barco, mas o que aconteceu de sério aí, que esse versículo 23 nos traz? Os discípulos o seguiam. Aqui está o problema. Os discípulos o seguiam. Os discípulos, eles seguiram a Jesus e entraram no barco. Você não vai entender agora, querido, mas uma coisa eu quero te dizer: o chamado sem a expressão da presença do Espírito Santo, da intimidade de Deus em nós, é só um chamado, nada mais, nada mais. Os discípulos então entraram, e aí no meio do mar se levantou uma grande tempestade. Uma grande tempestade. Agora, eu quero que você entenda que Jesus, nesta situação, ele estava andando com seus discípulos. Uma coisa interessante, depois você pegar os capítulos anteriores ali de Mateus, é que Jesus fazia pouco tempo que havia chamado os 12, não fazia muito tempo. Jesus havia feito algumas curas, alguns milagres. Então os discípulos já o haviam visto
na expressão de poder, da presença, da intimidade do Espírito Santo, do poder de Deus. Então, eles estão o seguindo, porque estão maravilhados com aquilo. Então, eles estão numa novidade de vida. Porque depois, se você for ver lá o capítulo 4 de Mateus, se eu não me engano, aonde acontece o chamado dos discípulos, eles estavam num momento novo, porque alguns deles eram pescadores, outros eram coletores, todos deixaram tudo, abandonaram o velho viver e começaram a seguir Jesus. E aí eles entram no barco aqui seguindo Jesus. E mais uma vez eu quero enfatizar, o chamado de Deus em nossas vidas, sem a intimidade, a comunhão e o relacionamento com o Espírito Santo, é só um chamado. E aí aquela tempestade se levanta, e Jesus estava querendo aproveitar aquele momento para evidenciar o nível de fé, e o nível de fé fala de uma evidência de intimidade. E aí o que acontece? O barco é coberto pelas ondas, e é um retrato explícito da grande tempestade, né? E nós tivemos a oportunidade de ir nesse mar, que na realidade é um grande lago, né? Não é um mar, mas é grande, mas é uma região onde ela é acometida de muito vento. Então aquilo produz grandes tempestades, ondas. E os estudiosos, eles apontam, eu já algumas vezes mencionei isso daqui, mas as ondas eram tão violentas, que aquelas ondas vindo de encontro ao barco, e na violência, elas começavam a rachar o barco ao meio, e o barco afundava. Então, os discípulos, eles ali estavam diante daquela situação, que as ondas eram fortes, a tempestade é forte, e a coisa estava ficando, já estava feia, estava ficando horrível. E aí eles olham para Jesus, e Jesus está dormindo. Uma coisa interessante, que o dormir aqui de Jesus é o retrato de alguma coisa que faz parte da novidade de vida em Cristo Jesus, mas na intimidade do relacionamento. Vamos pensar na questão dormir? O que é dormir? Dormir é descansar, né? Você descansa. Gostoso dormir, né? Eu não sei você, mas eu sou chegadinho num sono, rapaz, que olha, é uma coisa séria, né? Se o mundo terminasse em barranco, eu ia ficar encostado, que é para dormir, né? Que coisa horrível. Não. Mas dormir é bom, fala sobre o descanso. Mas dormir também, ela traz uma expressão de confiança. Você sabe por quê? A gente vê um quadro muito grande na nossa sociedade hoje de insônia, de depressão, porque não há muitas vezes, não estou dizendo que isso seja uma regra, né? Mas muitas vezes é por falta de descanso, de confiança, de segurança. E o Salmo, capítulo 4, o verso 8, o salmista traz lindo, esse é um versículo que desde criança eu já tomei para mim. Diz assim: em paz me deito e durmo, porque tu és a minha segurança. Uau! E vocês pensam que eu estou brincando, mas eu não estou brincando, não. Porque eu tinha muito desespero de pensamentos, quando eu era pequeno já, e na minha realidade de vida. E esse texto, Senhor, sempre foi esse texto, e um outro texto que é do Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, ou se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham, vigia o sentinela. Então eu entendi logo, pequeno, na minha novidade de vida com Cristo, que não adiantava eu fazer muita coisa, se eu não confiasse, se Ele não fosse a minha segurança, e se Ele não vigiasse a minha vida, ou se Ele não conduzisse a minha vida, em vão
eu ia estar tendo as minhas preocupações, as minhas noites de sono perdidas. E isso foi pela minha vida toda. Por isso que esse texto de em paz me deito, logo pego no sono, é o meu texto, é isso aí. Porque se eu deitar e não pegar logo no sono, é porque alguma coisa está aqui, que não está acertada. Então, olha só, Jesus dormia, porque Jesus tem uma íntima comunhão. João 17 diz que Ele e o Pai são um, assim como Ele é um conosco. Jesus tem uma intimidade com o Pai, com o Espírito Santo. A segurança de Jesus estava no Pai. Ele estava fazendo o que vindo à terra? Ele estava obedecendo quem? O Pai. E quem é íntimo obedece. E ali, Jesus então, ele dormia descansado, porque ele tinha uma visão de reino de Deus. Vamos pensar comigo. Ele estava obedecendo o Pai falou para ele o quê? Vai, e você vai ser o sacrifício a ser pago pelo povo, para que esse povo tenha um caminho de volta. Então, aquela tempestade ia matar Jesus? Espera aí. Ele tinha uma visão de reino. Deus tinha falado com ele, opa, é para edificar o reino, então fica tranquilo, tempestade, pode ir, só ajuda a embalar o barco que vai dando um embalinho no sono. Agora olha só a perspectiva dos discípulos. A perspectiva para os discípulos era a perspectiva de morte, pastor, mas eles não tinham um chamado? Eles tinham um chamado, mas o chamado sem o entendimento, sem a intimidade com o Espírito Santo, é só um chamado. É só um chamado. E eles então, eles olham para a situação e vão acordar Jesus. Jesus, nós estamos aqui quase perecendo. E aí Jesus começa a trabalhar a mudança de uma mentalidade. Meu querido, eu não gosto muito de pregar assim, mas eu tenho que pedir para você parar e pensar no seu viver. No seu viver. Nas tempestades que você enfrenta. Talvez você não enfrente tempestades em alto mar, em barcos, mas talvez você enfrente tempestades no casamento, na sua vida pessoal, nas suas finanças, nos dilemas do dia a dia. E tempestades, queridos, são aquelas situações que elas vêm com um ímpeto e elas prevalecem ali por um tempo. Então, se há situações no seu viver que estão prevalecendo sobre o seu viver por um tempo, é porque são tempestades. E elas precisam ser encaradas com um entendimento e uma mentalidade do reino de Deus. Sabe uma tempestade que vem sobre, muitas vezes, as nossas vidas? É a tempestade das finanças. Mas eu gostei muito hoje, quando a Mônica e o João estavam fazendo, a Mônica estava colocando aqui, acerca do Senhor ser o suprimento. Meu querido, você já parou para pensar, mas não para pensar, você já parou e permitiu o Espírito do Senhor transformar o seu entendimento, a sua mentalidade e a sua fé, de que o que você ganha, Deus separou como suficiente para suprir? Uau! Mas pastor, eu tenho contas a pagar. Opa, tempestades. Eu não estou dizendo que nós não devemos agir, lógico, com sabedoria, com entendimento, fazer contas, fazer um orçamento, andar conforme a condição do suprimento que o Senhor nos dá. Isso aí, está certíssimo, temos que fazer isso. Mas o que eu estou dizendo é que quando os imprevistos, as tempestades, elas surgem, o Senhor está nos dando a oportunidade de nós desenvolvermos uma visão, uma mentalidade diferente de reino. Espera aí, o meu Deus é o meu provedor. E isso aqui não vai me afundar, não. Então, o meu pensamento, o meu comportamento e principalmente as minhas palavras, o meu semblante, a Bíblia diz que o coração alegra, formoseia o rosto, então o meu semblante, tudo vai expressar o descanso, a confiança, a intimidade.
Está dando para entender, querido? Está dando para entender que o Senhor, nos dias de hoje, um tempo em que o Senhor está trabalhando com as nossas vidas a trazer um novo entendimento, uma nova mentalidade acerca desta intimidade com o Pai, intimidade com o Espírito do Senhor. Então, os discípulos ali estavam vendo só morte, morte. A perspectiva da fé ali, queridos, eu quero dizer para vocês, na vida dos discípulos não existia. E a perspectiva da fé, amado, se pergunta, a perspectiva da fé hoje, como está, em que nível está? Porque ali nos discípulos não existia. Aí, Jesus se levanta e ele evidencia o nível de fé que os discípulos estavam tendo naquela condição climática. Ele ainda, ele levanta e ele diz assim: ó homens de pequena fé, homens de pequena fé. Pequena fé fala acerca de um viver faltoso de entendimento da perspectiva do reino de Deus. Pequena fé são aqueles que só têm um chamado, estão seguindo, mas não têm uma intimidade. Não tem uma intimidade, um relacionamento. E Jesus chama a atenção homens de pequena fé. É interessante que esse texto, depois você lê, só anota, nós não vamos ler, mas esse texto de Mateus capítulo 8, 26, ele se repete em Marcos capítulo 4, e ele se repete em Lucas capítulo 8. Em Marcos capítulo 4, nós vemos ali Jesus, no mesmo texto, ele falando assim: não tendes fé. E em Lucas, no capítulo 8, versículo 25, Jesus diz assim: aonde está a vossa fé? E sabe que Deus me chamou a atenção sobre isso? Porque Deus está falando exatamente sobre o nível de fé nas condições climáticas. Ele falou assim para mim, comigo, Mateus capítulo 8, versículo 26, aonde Jesus diz pequena fé, ali está demonstrando claramente a necessidade da transformação de entendimento. Em Marcos capítulo 4, versículo 40, quando Jesus, na mesma situação, ele diz assim: não tendes fé, está deixando bem claro, vocês não têm relacionamento e nem intimidade comigo. E em Lucas capítulo 8, versículo 25, onde Jesus, na mesma situação, ele coloca assim: aonde está a vossa fé? O Espírito do Senhor falava que a pergunta é: o que você fez com o que você recebeu? O que você fez com o que você recebeu? Amados, o nível de fé, as condições climáticas, elas evidenciam. E aí, querido? Ah, Jesus. O Senhor, quando me deu essa palavra, né, me deu esse estudo, isso não foi uma palavra, isso foi um estudo para a minha vida, eu estou estudando até hoje, mas Deus é tão tremendo, queridos, que Ele me deu duas saídas, e eu não sei qual que eu prego agora, mas amém, vamos ver uma aqui. Ah, Jesus amado, tá. Olha só, queridos, eu acho que talvez para ter um pouco mais de coerência eu vou ter que usar as duas, vamos ver se eu consigo. Vamos comigo ali para Mateus capítulo 14, Mateus capítulo 14, pertinho. Então, marca aí, a primeira situação em que Jesus estava ensinando os seus discípulos acerca de fé, foi ali trabalhando, Jesus estava trabalhando uma nova mentalidade, foi nessa situação climática. Então vamos para uma segunda situação, Mateus capítulo 14, nós vamos pegar ali do versículo 22, eu vou ler rapidinho, do 22 ao 33, mas diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco,
e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele mandava a multidão embora. E mandando a multidão embora, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que duvidastes? E ele, subindo ao barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que situação interessante, queridos. Mais uma vez, os discípulos no barco. Mas eu quero chamar a atenção a esse início, a esse começo. Por quê? Porque aqui o texto está dizendo que Jesus falou assim: passem adiante. Nós podemos observar aqui que os discípulos já não estavam mais seguindo a Jesus. Os discípulos tinham tido uma experiência sobre o seguir e sobre a intimidade. O primeiro barco, a primeira tempestade, não fazia muito tempo que tinha acontecido. E os discípulos tinham aprendido. Então aqui, Jesus falou assim: passa adiante, vai. Você vê que na descrição do texto, não houve nenhuma contra-argumentação dos discípulos dizendo: não, Senhor, nós não vamos sentir. Não, Senhor, mas como é que vai fazer? Não é verdade? Não seria o mais cabível aqui? Porque na primeira viagem, Jesus foi e eles seguiram. E atravessaram. Agora, nessa viagem, Jesus fala assim: ó, vão à frente, eu vou despedir da montanha. Vou despedir das pessoas, e depois eu vou para a montanha. Às vezes dá uns lapsos de neurônio aqui. As sinapses não funcionam muito bem. Mas aí o que acontece? Os discípulos vão adiante. Amado, o Espírito do Senhor me chamava muito a atenção. O Senhor nos manda ir quando o Senhor vê em nós uma mudança, uma novidade de vida e de entendimento, de mentalidade acerca de intimidade e fé. Mas vamos ver mais, olha só. A tempestade, ela se forma novamente, o mar agitado, o vento contrário. Quando nós fomos lá, nós tivemos a oportunidade de ir até ali em Israel, e nós tivemos a experiência de passar ali no barco, passear nesse mar, num barco, e conversando com as pessoas entendidas ali, os entendidos de barco e tudo mais, eles faziam a referência a esse vento que é muito, muito forte. Muito, muito forte. Então, a tempestade aqui estava formada. Mas olha só, queridos, que coisa linda. O texto não traz nenhuma perspectiva dos discípulos de morte. Você vê os discípulos falando: nós vamos morrer. Você vê os discípulos novamente voltando: ai. Não, nós observamos que os discípulos, eles permitiram uma metanoia, uma transformação de entendimento, e principalmente uma transformação, pensamento, tá? E comportamento, porque eles continuavam a remar, e aí na direção a qual Jesus havia falado para que eles fossem. Puxa, você consegue observar, não sei se está dando para você conseguir refletir, mas depois você pode chocar os dois textos, e você vê, essa mudança tão clara, é nítida.
Agora, queridos, amados irmãos e irmãs, o Senhor está nos chamando exatamente para essa metanoia, essa transformação de entendimento na nossa vida, essa transformação do nosso nível de fé, que se dá pela intimidade. Jesus já nos ensinou que Ele é a novidade de vida. Agora, nós temos que desenvolver essa intimidade com a novidade de vida, e aí o nosso entendimento ser transformado de maneira a tempestade vir, as situações difíceis, os momentos difíceis virem sobre as nossas vidas, as nossas casas, os nossos lares, e nós não mudarmos a nossa perspectiva de reino de Deus, que Ele é o meu supridor, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu sustento, mas eu continuo na empreitada que Jesus já me direcionou, correndo a carreira proposta. E aí se levanta então aquela tempestade. E aí o versículo 25, né, de 14 aqui, diz que na quarta vigília da noite, o povo ali separava, aqui já é até uma separação feita num processo diferente. Os judeus separavam em 3 vigílias à noite, os romanos em 4. Então, falando da quarta vigília, que provavelmente era um parâmetro de tempo adotado em cima do que os romanos haviam estabelecido. Mas isso aí ficava entre as 3 e 6 horas da manhã. Aconteceu mais ou menos nesse horário. Eu não sei você, eu não tive essa experiência, mas você está entre 3 horas da madrugada, entre 3 e 6 horas da madrugada, no meio de um mar agitado, com um barquinho simples, no mínimo deve dar um arrepio, né? A coisa não deve ser muito agradável. Agora você imagina você nessa situação, e de repente você vê andando sobre a tempestade, que estava andando sobre as águas, né? Então estava andando sobre as ondas difíceis, vem Jesus. Uma situação que aconteceu inesperada e surpreendente, não é verdade? Você no meio de um mar agitado, uma perspectiva do reino, o Senhor vai cuidar de mim, e vai. E de repente você vê, no meio daquela tenebroso, né? Alguém andando sobre aquilo, com muita tranquilidade, é algo inesperado. E aí o que acontece? Eles gritam, fantasma! E gritam de medo, gritam de medo. Que coisa interessante, né? Olha só, a gente pode ter andado na nossa intimidade com o Pai, a ponto de nós termos fé e intimidade. Mas nós, muitas vezes, somos surpreendidos por situações inesperadas. E aí não tem como nós não nos lembrarmos da palavra de Deus no Salmo 112, se não me falha a memória, talvez eu tenha anotado, 112, 7, aonde diz que o homem que teme ao Senhor, o homem que ama ao Senhor, o homem que tem intimidade com o Senhor, não teme, não tem medo das más notícias, das situações inesperadas e surpreendentes. Uau! Uau! A tempestade estava ali, Jesus veio caminhando, e os discípulos, então, se assustaram. Agora, vamos trazer para o foco do nível da fé. Jesus mandou eles adiante porque sabia. Agora, a tempestade estava da mesma forma. E veio uma situação inesperada, que era Jesus andando. O que Jesus estava querendo trazer ao entendimento, e o que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus tem falado a nós nessa hora, queridos, é sobre uma posição de autoridade do reino de Deus. Autoridade. Por quê? Porque Jesus, ele andava sobre as tempestades. Jesus, ele estava ali ensinando acerca da fé e da intimidade com o Senhor, e querendo deixar claro para nós, que o Senhor não quer só trabalhar em nossas vidas, e nos dar a fé para passarmos pela tempestade, mas Ele quer que nós andemos sobre a tempestade.
andemos sobre as ondas impetuosas do dia a dia, andemos sobre a chuva fria e voraz que vem sobre as nossas casas, famílias, finanças, andar sobre. Uau, andar sobre, gente, que isso? Sabe, peraí, primeiro Jesus quer ensinar a dormir, que é intimidade. Agora Jesus quer ensinar a nós andarmos, e tudo isso ele está evidenciando a fé. E ele diz assim, porque daí Jesus fala, sou eu, não tem mais. Pedro fala assim, então manda que eu vá. E aí, olha só, mais uma vez Jesus ensinando, então vem Pedro, andando sobre a tempestade. Olha só que coisa interessante. Então Pedro sai e começa a andar sobre a tempestade. Mas sabe, queridos, a gente, assim, isso aí não tem como a gente não tocar nesse ponto. Qual é o nível de fé que nós estamos? Qual é o nível de intimidade com Deus que nós estamos? Por quê? Porque eu imagino ali, Pedro, puxa, vou andar, e ele começa a andar. Tenho fé. Mas o que diz a palavra de Deus? Ele vendo a tempestade, os ventos, as ondas, nas quais ele estava andando, ele teve medo. E aí ele começa a afundar. E aí Jesus socorre e diz assim, ô homem de pequena fé, ô homem de pequena fé. Olha que coisa interessante, queridos. Jesus estava querendo levar a nós a quebrar os nossos limites e recordes de fé. O recorde de fé dos discípulos foi que na primeira travessia do mar, houve tempestade, Jesus dormia. Aí eles aprenderam, próxima tempestade nós vamos dormir, vamos descansar no Senhor. E aí veio a próxima tempestade, eles estavam todos descansados. Nós não vemos ali nenhum relato de que havia pânico, pavor ou qualquer coisa desse tipo no meio dos discípulos. Não é verdade? Está todo mundo descansado. Aí, o que acontece? Aparece Jesus, o próprio Jesus, o próprio livrar, né? E todos se assustam. E aí Jesus chama e Pedro começa a andar. Olha só, está já esticando, quebrando o limite da sua fé, porque antes era dormir, agora já está começando a andar. Mas aí põe os seus olhos na tempestade, perde a visão do reino, perde a visão de dependência, perde a visão de intimidade com o Senhor e começa a afundar. E Jesus fala, ainda está pequena a fé, ainda tem a necessidade de transformação. Nós estamos assim, queridos, todos os dias, nós temos a necessidade de sofrermos uma metanoia no nosso entendimento, acerca da nossa fé, acerca da nossa intimidade. A fé vem pela intimidade com o Senhor. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé em nossas vidas não vem única e exclusivamente porque nós lemos a Bíblia ou porque nós vamos nos cultos, mas a fé vem por ouvirmos ao Senhor no nosso particular e o Senhor trazendo a sua palavra revelada. Uau! Oh, Jesus! Dá para entender, queridos? Transformação. Então, vamos parar aqui nesse ponto. Jesus ensinando-nos a andar sobre as águas. E eu quero rapidinho, nem vou ler, mas eu quero que você lembre comigo. Eu vou citar os versículos, você anota, depois na sua casa você lê. Se nós formos para Gênesis capítulo 7, nós vamos ver ali a descrição do dilúvio. Lembra do dilúvio? Né? Julgamento da parte de Deus por causa da maldade na humanidade. Jesus envia dilúvio. Mas o que Jesus ele fez? O Senhor Deus, ele fala com Noé. Noé, constrói uma arca. E o que Noé faz? Noé obedece. Não obedece? Noé constrói com a sua família. Sofreu gozação, sofreu chacota, foi ridicularizado, tudo mais. Mas ele obedece a Deus. Aqui já mostra
que Noé tinha uma intimidade com o pai, com a voz do pai, com ouvir o pai, com depender do pai. E ele obedece. Aí no capítulo 7, no versículo 7, fala de Noé e a sua família entrando na arca, e os animais todos entraram, e o Senhor, fechou a porta. Fechou a porta. Tudo isso em obediência à intimidade do Senhor, com o Senhor. E aí começa a vir uma chuva. Gente, eu não sei se foi com raios e trovões, mas eu imagino o seguinte: choveu 40 dias e 40 noites, e a Bíblia diz que a água que veio sobre a terra cobriu os mais altos picos dos montes na terra. Então essa não foi uma chuvinha de cair uma gota a cada 5 minutos. Foi um chuvão. Foi uma tempestade. 40 dias e 40 noites, chuva. E você vai vendo a água só subir, 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 e cobrir os lugares mais altos. Uma tempestade. E aí, sabe, a Bíblia diz que, o versículo 11 e 12 do capítulo 7, que as fontes foram rompidas, e as janelas dos céus foram abertas, e caiu água, muita água. Agora, amado, eu quero que você entenda uma coisa, quero fazer só uma analogia aqui. Hoje, os dias que nós vivemos, não vai abrir as fontes aí, e os céus, e vai cair água, para ver se a gente está posicionado ou não. Não. Hoje a nossa luta não é dessa forma. O que a Bíblia diz sobre a nossa luta? Efésios capítulo 6, você sabe bem. A nossa luta é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E essas fontes, eu quero dizer para você, que elas já foram abertas sobre a face da terra. O mundo jaz no maligno. Então, eu quero dizer para você que essa tempestade já está acontecendo. A tempestade que nós enfrentamos, boa parte dela hoje, é exatamente... E tem uma coisa a mais, a Bíblia também diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Uau! Essas portas já foram abertas para vir afogando as pessoas, inundando os casamentos, inundando as vidas em particular, as mentes, travando a mentalidade da pessoa em um conceito de medo e de escravidão. Hoje a nossa luta é exatamente nesse nível, e o que tem acontecido é que essa luta, ela vem não somente para as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, mas vem para aqueles que estão servindo ao Senhor Jesus. Para quê? Para levá-los a esse lugar de prisão, para levá-los a exatamente esse lugar de independência de Deus, e essa perspectiva de morte. Mas olha só o que diz o texto de Gênesis 7, no versículo 18. Diz que as águas subiram, as fontes foram abertas, as águas subiram, e a arca, depois você vai lá, andava sobre as águas. Opa! A arca andava sobre as águas. Que coisa interessante! Jesus andava sobre o quê? Sobre as águas. Que águas? Da tempestade. Evidencia claramente aqui, queridos, que Noé, ele tinha uma dependência do Senhor, e por depender e ter fé no Senhor, ele andou sobre as águas, não simplesmente resistiu à tempestade, mas ele andou sobre as águas. E depois, nos versículos, capítulo 8, você vai encontrar ali Noé soltando a pombazinha. E a pomba vai e volta porque não encontrou lugar para pousar. Depois ele solta novamente. A pomba vai e não volta mais. O que é isso? Isso é dependência de Deus. É consulta ao Senhor. É dependência do Espírito Santo dizendo, vai que agora já deu a hora. Dependência de Deus. Dependência de Deus. Tem bastante coisa, mas eu não vou falar. Eu quero fechar com um quadro de diferenciação entre os discípulos e Noé. Entre os discípulos e Noé,
E esse quadro de diferenciação, ele fala também entre Noé e o nosso viver hoje. O nosso viver hoje. Em primeiro lugar, nós vimos em Mateus capítulo 8, que os discípulos começaram seguindo Jesus. Seguindo Jesus. Eles não tinham intimidade, eles só seguiam Jesus. Eles só tinham um chamado. E o chamado sem a presença da intimidade com o Espírito Santo é só um chamado e nada mais. Mas nós vemos em Noé, no Gênesis 7, o versículo 16 principalmente, que Noé obedecia a Deus. Quem obedece é quem tem intimidade. Noé tinha intimidade com o Pai, por isso obedecia ao Pai, por isso obedecia ao Senhor. Nós vemos em Marcos 14, o segundo texto que nós vimos, que os discípulos aprenderam isso. Então os discípulos obedeceram ao Senhor quando o Senhor Jesus disse: passa diante de mim, vai. E eles foram. Eles enfrentaram a tempestade. Em segundo lugar, uma coisa interessante dos discípulos é que no capítulo 8 de Mateus, quando nós vimos a primeira experiência dos discípulos, e os discípulos só tinham a perspectiva de morte, qual era a ênfase, ou não sei se eu posso dizer ênfase, ou enfoque, ou a concentração de ação dos discípulos naquela hora com Jesus? Qual que era? Era livramento. Ele fazia: Jesus, nós vamos morrer, nós estamos perecendo. Em outras palavras, eu acho que dá para entender claramente: Jesus, livra-nos, livra-nos. O enfoque de vida dos discípulos naquele momento era só livramento. Agora, se a gente for ver em Gênesis capítulo 8, acho que esse texto eu vou até ler, Gênesis capítulo 8, deixa eu ver se eu tenho aqui, versículo 7, aonde nós vemos Noé enviando uma pombinha para ver se havia terra seca. O que nós vemos aqui? É livramento? O enfoque? Comando de ação da vida de Noé? Não. É dependência. Dependência. Fala, Deus. Fala, Senhor. Para os meus negócios, fala, Deus. Fala, Senhor. Dependência. Não pedindo fala a Deus como uma resposta para um livramento, mas fala a Deus, pedindo a Deus como alguém que tem íntima comunhão, pai e filho. Fala: Pai, a situação hoje apertou um pouquinho, mas fala, Senhor, qual é a tua vontade para os meus negócios? Dá para entender, queridos? Um outro ponto é que os discípulos, eles aprenderam, eles conheceram de Jesus, certo? Eles aprenderam e conheceram de Jesus na primeira experiência ali. Eles aprenderam, conheceram de Jesus e aprenderam sobre o descanso, a dependência, o dormir. Aí na segunda experiência eles aprenderam que Jesus queria levá-los a andar sobre as tempestades. Mas somente na intimidade e dependência do Espírito Santo é que estes discípulos se transformaram em novas testemunhas. Se você acompanhar todo o Evangelho, depois faz isso, leia os 4 Evangelhos, a partir desta situação de Jesus ensinando sobre fé, você vai ver que os discípulos o tempo todo, eles foram enviados por Jesus às cidades em que Jesus ia passar. Eles foram enviados na autoridade de Jesus. Mas você vai observar um andar desses discípulos diferentes depois de Atos capítulo 1, versículo 8, aonde o Senhor Jesus, ele deixa assim: e ser-me-eis testemunhas ao descer sobre vós o meu Espírito. E vai ser testemunha em Jerusalém, Judeia, toda Samaria, até os confins da terra.
O que Jesus estava dizendo aqui? O relacionamento comigo, a intimidade, deixou de ser assim uma vez por dia, é o dia todo. Porque se você estiver na rua Jerusalém, você vai ser minha testemunha. Mas vamos dizer que você entre na rua Judéia, você continua sendo minha testemunha. Agora vai que você entra na rua Samaria, continua sendo minha testemunha. Enquanto você está na Valdemar Orix, você é minha testemunha. Mas se você andar pela João Pio Duarte, pela Beira-Mar Norte, pela Beira-Mar Continental, pela... eu esqueço os nomes, tem Felipe Schmidt, tem a Esteve Júnior? Esteve Júnior, é isso mesmo que eu pensei que eu estivesse imaginando o nome errado aqui, né? Mas você está entendendo, queridos? Sobre uma relação que é diária, o dia todo, por onde você andar. Se porventura, você já não foi no endereço que você falou, puxa, aqui é o confim da terra. Então é Jesus que estava falando, exatamente isso. Esses dias eu fui visitar um irmão, gente, mas era o confim da terra. Então era aqui também para ser testemunha. Dá para entender, queridos, que Jesus está chamando a nossa atenção para essa dependência, intimidade com o Espírito Santo, por todos os lugares que nós andarmos. Essa dependência do Espírito Santo nos dirigir, nos conduzir, nos dominar, controlar, ser o Senhor das nossas vidas. Ser o Senhor das nossas vidas. E por último, nós vimos em Noé, o texto de Gênesis 7, que Noé com a sua arca andava sobre as águas. Andava sobre as águas. Amado, o Senhor está nos chamando nessa manhã. Nós estamos passando por um processo de metanoia. Esse processo de metanoia, de transformação, eu acho que eu anotei, eu achei uma definição num dicionário que eu gostei bastante sobre metanoia. Olha só, metanoia, transformação de comportamento, de caráter, mudança resultante de arrependimento e revelação espiritual. Uau! Isso é metanoia. Vai provocar uma mudança no meu entendimento, no meu pensamento. Nós já falamos sobre isso, sobre mentalidade, sobre fortalezas que nós criamos aqui. Vai mudar aqui. Mudando aqui, muda o meu comportamento, a minha atitude, muda a minha forma de falar, a minha forma de agir. Metanoia, nós estamos passando esse processo. O Senhor tem falado. E o Senhor tem falado para nós não termos nenhum medo, porque Ele, o Senhor, está conosco. Ele é o nosso Senhor e o nosso supridor. Gostaria que você ficasse em pé.